Questão número 11. Nós temos essa equação, o exercício quer a soma das raízes dessa equação. Então tá, vamos chegar nas raízes. Só que uma única equação com duas variáveis, seno e cosseno, eu não vou achar nenhuma nem outra. Eu tenho que passar tudo em função de uma única variável. Aí então vem a presença da relação fundamental da trigonometria. Olha aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou isolar o seno ao quadrado e colocar tudo em função de cosseno ao quadrado. Aí ele vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então vejam só. No lugar aqui do seno ao quadrado de x, ó, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então eu já vou substituir, ó. Então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí eu continuo aqui, ó. Menos 2 cosseno elevado à quarta de x é igual a 0. Cosseno elevado à quarta, vocês concordam comigo que é cosseno ao quadrado ou ao quadrado? É potência de potência. Então eu vou escrever assim, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x menos 2 que multiplica cosseno ao quadrado de x ao quadrado, que vai ser igual a 0. Ó, cosseno ao quadrado, potência de potência. Multiplica os expoentes. É a mesma coisa de cosseno à quarta. Eu só fatorei. Aí repara o seguinte, o cosseno ao quadrado, ele passa a ser comum aqui e passa a ser comum aqui. Aí eu vou fazer o uso do artifício. Olha como que é o artifício aqui, ó. No lugar de cosseno ao quadrado de x, eu vou usar quem? Eu vou usar y. Então, onde tiver cosseno ao quadrado de x, eu vou trocar por y. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vou passar para cá, ó. Vai ficar 1 menos. Aí, no lugar do cosseno ao quadrado de x, eu vou colocar y. Menos 2, que multiplica. Aqui, no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou pôr y. Só que vai ficar y ao quadrado, né? Menos 2y ao quadrado é igual a 0. Vamos colocar na ordem, porque já criou uma equação do segundo grau completo. Então, ele vai ficar menos 2y ao quadrado, menos y, mais 1 é igual a 0. Eu vou multiplicar por menos 1 para tirar o negativo do termo a, tá? Só que tudo vai mudar de sinal. Então, vai ficar 2y ao quadrado, mais y, menos 1 é igual a 0. Aí eu vou jogar isso no delta, vou fazer soma e produto das raízes e vou achar meu y' e vou achar meu y duas linhas, tá? Meu y' vai dar meio e meu y duas linhas vai dar o quê? Vai dar menos 1, ok? Estão aí os resultados, meio e menos 1. Só que isso aqui não é o meu conjunto de solução. Aqui são os valores de y. A variável que ele me deu lá no início foi x. Então, eu vou ter de voltar, tá? Eu tenho de voltar aqui no artifício, ó. Eu vou apagar aqui, que o espaço vai ficar apertado, para eu voltar lá no artifício. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Voltando aqui no meu artifício, primeiro eu vou colocar no lugar de y meio. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a meio. Só que isso é cosseno ao quadrado. Eu tenho de isolar o cosseno, tá? Então, nós vamos ter que cosseno de x é igual mais ou menos raiz quadrada de meio. Toda vez que o termo for ao quadrado, ele transforma em mais ou menos. Não podemos esquecer disso. Então, cosseno de x vai ser igual a mais ou menos. Ó, raiz quadrada de 1 é 1. E embaixo, raiz quadrada de 2 fica raiz de 2, que ela não é exata. Então, aqui eu tenho de racionalizar, né? Multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2. Aí eu vou encontrar que cosseno de x é igual mais ou menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Tá? Então, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. O que significa mais ou menos raiz de 2 sobre 2? Que uma raiz é mais raiz de 2 sobre 2 e a outra é menos raiz de 2 sobre 2.
tá bom? Agora nós vamos para a segunda parte do artifício. A segunda parte do artifício, olha aqui, ó. No lugar do y agora, ó, eu vou colocar o quê? Menos 1. Então, eu vou apagar o lado de cá, que eu vou precisar de desenhar o ciclo trigonométrico, para a gente poder interpretar isso aqui. Então, vamos lá. Na segunda parte do artifício, olha lá, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a menos 1. Porque o segundo valor que eu achei para y foi menos 1. Na hora que eu isolar o cosseno de x aqui, ó, cosseno de x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Não existe raiz de número negativo. Então, essa parte aqui cancela. Ou seja, o que está valendo como conjunto de solução é só esse pedaço aqui. Pessoal, vocês vão interpretar comigo aqui agora o seguinte, ó. Cosseno de x é igual mais raiz de 2 sobre 2. E depois nós temos cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Eu quero que vocês interpretem comigo aqui agora. Quem é o conjunto de solução da minha equação? É o valor de x. Cosseno de quem? Que dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno de quem? Que dá menos raiz de 2 sobre 2. Então, os ângulos que são meu conjunto de solução. É π sobre 3, é π sobre 5, é π sobre 4, é o ângulo. Agora, vocês vão acompanhar comigo o seguinte. Voltar no ciclo trigonométrico. Gente, eu preciso interpretar o ciclo trigonométrico a todo instante. Todas as questões que eu estou fazendo dessa lista aqui, todas eu preciso interpretar o ciclo trigonométrico. Olha comigo aqui. Aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Vocês já sabem na tabela de ângulos notáveis qual é o ângulo que tem cosseno valendo raiz de 2 sobre 2. É o ângulo de 45 graus. Então, presta atenção comigo, porque a minha resposta não vai ser 45 graus, não. Ele pode ser menos raiz de 2 sobre 2. Em que quadrante que ele vai estar? Então, presta atenção comigo. 45 graus está bem aqui no meio, está no primeiro quadrante. O cosseno de 45 graus, no primeiro quadrante, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, 45 graus já é um ângulo válido, 45 graus é π sobre 4, né? 180 dividido por 4, 45. Mas no quarto quadrante, o cosseno também é positivo. Então, para responder a parte de cima, vai ser um ângulo que está no primeiro quadrante e no quarto quadrante, tá? Porque tem cosseno valendo raiz de 2 sobre 2 positivo. Só que eu tenho que procurar no quarto quadrante a referência de 45 graus. Aí vem a redução ao primeiro quadrante. Aqui, ó. Que ângulo que está aqui nessa pontinha? É o ângulo de 360 graus. Se eu for voltar para fazer redução para o quarto quadrante, eu vou estar no sentido contrário do ciclo. Porque o sentido do ciclo é o sentido anti-horário, ele vem para cá. Quando eu rodo no sentido contrário, sinal negativo, ou seja, eu subtraio. E sempre eu subtraio com o ângulo do primeiro quadrante. Por isso que chama redução ao primeiro quadrante. Quem é a minha referência de 45 graus no quarto quadrante? É só fazer 360 menos 45. E 360 menos 45, ele é um ângulo de quantos graus? 315 graus. Né? E como que eu escrevo 315 graus em função de π? Porque ele tem que ter o π sobre 4, ele é referência de 45 graus. Então, a gente coloca o π sobre 4, que eu sei que é 45 graus. 45 graus vezes quanto que dá 315 graus? Aí, só vocês fazer continha, eu vou encontrar 7. Então, para a primeira parte positiva, eu tenho dois ângulos que atendem essa situação. Tanto o π sobre 4 quanto o 7π sobre 4 vai ter o cosseno valendo raiz de 2 sobre 2 positivo. E o negativo agora? Vou interpretar o negativo? Aonde que o cosseno é negativo? Cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, segundo quadrante e terceiro quadrante. Aí eu tenho de procurar a referência de 45 graus no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, presta atenção. Esse ângulo que está aqui na ponta é o ângulo de 180 graus. Se eu for procurar a redução no segundo quadrante, eu vou fazer isso aqui, ó, ao sentido da seta, eu vou voltar. Só que essa volta está no sentido contrário do ciclo. Então, eu subtraio.
Subtrair, eu sempre subtraio com relação ao primeiro quadrante, que é a referência no primeiro quadrante, que é o 45 graus. Então, 180 menos 45 graus, quanto que vai dar? Vai dar 135 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser um ângulo de 135 graus. E ele vai ter cosseno negativo, ó. Então, ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Mas como que eu escrevo 135 graus em função de π? Então, ele tem de ter o π sobre 4, porque a referência é o 45 graus. 45 graus vezes quanto que dá 135? Vezes 3. Então, esse ângulo ele é o 3π sobre 4. Mas tem o ângulo do terceiro quadrante também. Quando eu for fazer a redução para o terceiro quadrante, olha o sentido da seta. Eu vou andar daqui para cá, ó. Então, eu estou andando no mesmo sentido do ciclo. Quando a gente anda no mesmo sentido do ciclo, a gente soma. É o sentido positivo. Somar é positivo. Então, 180 mais 45 vai dar 225. Então, no terceiro quadrante, esse ângulo é um ângulo de 225 graus. E como que eu escrevo 225 graus em função de 45 graus? Ele vai ter de ter o π sobre 4. Então, eu vou colocar lá π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. 45 graus vezes quanto? Que vai dar 225. Vezes 5, né? Não é isso? 225. Então, é um ângulo de 5π sobre 4. Então, olha meus conjuntos, olha o meu conjunto de solução, então. Esses 4 ângulos aqui, ó, é o meu conjunto de solução. Esses dois têm raiz de 2 sobre 2 positivo, para cosseno. E esses dois têm raiz de 2 sobre 2 negativo, para cosseno. Mas o que é que o exercício pediu? A soma de todas as raízes. Então, nós vamos pegar esses 4 ângulos e vamos somar. Então, acompanha comigo aqui, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Eu vou pegar π sobre 4, vou somar com 7π sobre 4, vou somar com 3π sobre 4 e vou somar com 5π sobre 4. Denominadores todos iguais, não precisa tirar mínimo. Conserva o denominador. 1π mais 7π, 8π. 8π mais 3π, 11π. 11π mais 5π, 16π. Então, nós vamos ter 16π sobre 4. Só que 16 dividido por 4, nós vamos ter 4π. Então, essa é a soma de todas as raízes aí. Por isso que a resposta aí é a letra C, né? A soma das raízes é igual a 4π.